Eu gostaria de compartilhar algo da palavra do Senhor. E o tema, o título do que eu quero ministrar nesta noite é o poder da cruz. Hoje nós temos aqui a mesa da ceia do Senhor Jesus. A ceia, ela significa que a morte do Senhor Jesus, Ele, antes de morrer, ele celebra a ceia junto com os discípulos. E ele diz para que todas as vezes que nos reunirmos, que nós deveríamos relembrar a morte do Senhor até que Ele venha. E então eu gostaria de compartilhar, o significado do poder da cruz do Senhor Jesus. E para isso eu gostaria que nós lêssemos um texto que está em Isaías, capítulo 53, do versículo 1 até o versículo 5. Obrigada por acender a luz. Isaías, capítulo 53, do versículo 1 até o versículo 5. O texto diz assim: Quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem um rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Esse texto que Isaías descreve, ele fala a respeito de Jesus. Ele descreve como seria a morte de Jesus. Ele, na verdade, é profético, porque isto que nós acabamos de ler foi escrito em torno de 700 anos antes que Jesus viesse. Então, Isaías, ele profetiza a vinda do Messias, do Salvador. E nós sabemos que o que aconteceu com Jesus talvez assim, nós estamos assim, tão acostumados, já ouvimos tanto falar sobre a morte de Jesus, sobre o sofrimento de Jesus, já vimos tantas vezes filmes a respeito disso, que às vezes nos parece tão banal. Mas a morte do Senhor Jesus teve um propósito. Quando Deus faz o homem, nós conversamos isso, domingo passado, e Ele vinha se relacionar com o homem constantemente, todos os dias, mas o pecado afasta o homem de Deus, e o homem não tem acesso a Deus, mas Deus, Ele já tinha tudo certo, tudo programado para o resgate deste homem, para que esse homem se voltasse para Deus. Ele foi resgatado, O homem foi resgatado nesse relacionamento. E nós sabemos que Deus, Ele tinha já tudo naquele dia, Nós vemos toda a descrição. Ele fala lá em Gênesis que Ele enviaria Jesus e que Ele pisaria a cabeça da serpente. E nesse texto, então, nós vemos o relato da vinda, da morte do Senhor Jesus, 700 anos antes de que tudo pudesse acontecer. E o texto, ele descreve que Ele sofreu. E Ele não sofreu de graça. Embora para nós, tudo o que Ele fez
Nós não precisamos fazer absolutamente nada para que nós possamos usufruir daquilo que Jesus fez na cruz naquele dia. A única coisa que nós precisamos fazer é crer naquilo que Ele realizou. Mas o sofrimento dele foi tão grande, né? Alguns anos atrás, né? Alguém conseguiu, acho que, fazer o filme mais nem próximo, mas assim, que pudesse retratar aquilo que aconteceu, né? E eu lembro que eu assistia aquilo, eu falava, mas quanto sofrimento, quanta dor. Eles maltrataram demais um homem vivo. Ele não tinha feito absolutamente nada. Mas o sofrimento dele foi enorme. Olha o texto de Mateus capítulo 28. Esse texto, a partir do versículo 26, ele descreve como foi a morte do Senhor Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 26, por gentileza. Mateus 27, 26. É um texto um pouquinho grande, uns versículos, mas ele vai relatar o que aconteceu. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus no pretório, reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça, puseram uma vara na sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salva-se, rei dos judeus. Cuspiram nele, tiraram-lhe a vara e batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e forçaram-o a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de crucificarem, dividiram as roupas dele e tiraram sortes. E sentando-se, vigiaram-no ali. Por cima da sua cabeça, colocaram um escrito, uma acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias? Salve-se, desça da cruz, se você é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas agora não é capaz de salvar a si mesmo? E o rei de Israel, é o rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve, e agora ele dele tem compaixão? Pois disse: sou o Filho de Deus. É o que Jesus sempre dizia, que ele era o Filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam crucificado com ele. E houve trevas sobre toda a terra no meio-dia, às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabatani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias.
Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu num vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vai vir salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Todo esse relato conta o que aconteceu com Jesus. Um homem que não devia absolutamente nada. Ele foi para a cruz com todo esse sofrimento. Nós vemos, né, todo o requinte de sofrimento que Jesus foi exposto. Por quê? Para quê? Por uma simples palavra: amor. Amor a mim, amor a você. O amor dele o levou até aquela cruz. Com certeza naquele dia, assim como eles estavam falando, ele poderia ter descido daquela cruz na hora que ele quisesse. Ele não precisava ter ficado ali. Eles não mataram Jesus. No final do versículo que nós lemos, Jesus entregou o espírito dele. Ele se entregou por amor a mim, por amor a você. E isso custou um alto preço. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, é pela fé. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Nada que nós façamos vai fazer Jesus, né? Vai trazer Jesus ali, né? Não, nada. Somente aquilo que ele fez. Eu preciso crer naquilo que ele realizou. E lá no texto de Isaías, diz que Jesus, ele se entregou por nós com 2 objetivos. Naquele dia, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, o texto diz. Irmãos, o Senhor Jesus não morreu de graça. Ele levou sobre si toda a enfermidade do mundo naquele momento em que ele estava morrendo. Qualquer doença. Não importa se ainda vai surgir doenças pela frente. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas. Não existe absolutamente nada que ele não possa resolver. Nós precisamos crer naquilo que Jesus fez. O Salmo 103, ele fala que ele se manifestou para que nós fôssemos curados. É Salmo 103, versículo 3. Diz assim: é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Eu não sei do que é que você tem sofrido, mas Jesus já levou sobre si esta enfermidade também. Mas por que eu estou sofrendo disso? Eu continuo crendo naquilo que Jesus fez. E eu preciso me apossar, ou crer, ou me entregar. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor levou sobre si. E eu quero usufruir. Por isso nós podemos chegar diante do trono de Deus com toda convicção. E Deus, eu sou sarado. Eu sou curado, porque o Senhor Jesus já fez. Nós não precisamos ficar pedindo. Eu tenho que me apossar do que a Bíblia diz. Jesus fez. Eu creio. Não importa a situação pela qual eu ou você esteja vivendo. A palavra do Senhor é que é verdade. Não é o que eu estou vivendo. A verdade é Jesus, é aquilo que Ele fez.
Eu preciso crer na sua palavra. E eu preciso declarar a sua palavra e receber aquilo que o Senhor Jesus fez. O texto diz, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas suas transgressões nós fomos sarados. E Ele perdoou todas as nossas iniquidades. Então a segunda coisa, Ele perdoou todos os nossos pecados. Quando Jesus morre, Ele perdoou, Ele resolveu o problema que o homem tinha com o pecado. Quer dizer então que não tem ninguém mais peca. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Ele resolveu o problema do pecado. Eu não preciso ficar lutando com Ele. Quem é que vai me ajudar a vencer o pecado? O que Jesus fez. Eu preciso crer. Se eu crer naquilo que Jesus fez, eu não preciso ficar brigando. É o Espírito Santo que vai me ajudar a vencer o dia a dia. Eu não preciso ficar lutando. Não vou. Eu não vou pecar, não vou. Eu já pequei. Eu preciso crer. Jesus já resolveu o problema do pecado. Ele não virá de novo para morrer, para me salvar dos meus pecados. Ele já morreu. É isso que significa. E o que eu preciso fazer? Crer. Eu creio. Eu creio. E a Bíblia diz lá em Romanos que Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. Mas Ele continua morto? Não, Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele ressuscitou para que fôssemos justificados. O que é sermos justificados? É sermos considerados perfeitos. Pela minha obra, por aquilo que eu faço? Não, por aquilo que Jesus fez por mim. Nenhuma obra vai fazer com que eu seja melhor ou mais santo, ou ser mais amado ou menos amado. Mas simplesmente aquilo que Jesus fez por mim. Isso é que e que tem valor. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para quem que não há condenação? Para aqueles que estão em Cristo. Fora de Cristo, nós já estamos condenados. Não há condenação para aqueles que creem em Jesus. E se você crê em Jesus, você vive o que está escrito aqui. Esse aqui é o nosso manual de vida. Eu creio naquilo que Jesus fez. Não vou receber condenação de ninguém. Nós, por nós mesmos, não podemos ser justificados. Por que nós olhamos os outros e queremos condenar? Mas fulano fez isso, ciclano fez isso. Mas veja bem. Irmãos, nós não podemos ser condenadores dos nossos irmãos. Porque quem é que nos justifica? É Deus. Cada um de nós vamos chegar diante de Deus e dar conta da nossa própria vida. Não precisa cuidar da vida do outro. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós precisamos olhar uns aos outros através da cruz, através do sangue que Jesus derramou. Nós somos livres, sim. Somos perdoados dos nossos pecados, sim. E somos justificados. O texto de 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Significa o que esse texto? Aqueles que já nasceram de novo, aqueles que estão em Cristo Jesus, se tornam uma nova criatura, uma nova natureza. E as coisas velhas, aquelas coisas do homem velho, aquelas coisas do pecado que estava enrolado, que estava
ficou para trás. Agora, quando eu me aceito, eu creio no que Jesus fez, abre diante de mim um novo caminho, para que eu possa caminhar uma nova vida. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que se fazem coisas novas. Irmãos, Deus é um Deus do novo. Deus tem coisas novas a cada dia para nós. Nós precisamos crer e viver esta realidade. E a terceira coisa é: qual é a posição que nós devemos ter hoje? Ok, Jesus já fez todas essas coisas, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou. E qual é a posição que eu tenho hoje, que você tem hoje? Quem é? Onde é que eu estou nesse circuito todo? O que está acontecendo comigo agora? Leia o texto de Efésios capítulo 2, Efésios 1, do 20 ao 23, depois é o 2. O texto diz assim: esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita nas regiões celestiais. Espera só um pouquinho aí, só até o 20 ali. O texto está dizendo que Jesus, o poder de Deus, o mesmo poder, ele ressuscitou Jesus e ele fez Jesus se assentar à direita de Deus nas regiões celestiais. Foi isso que aconteceu com Jesus. Olha o 21. Muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. O que foi que aconteceu com o poder que Jesus ressuscitou? Ele foi ressuscitado, ele se tornou vivo, e Deus o fez assentar nas regiões celestiais. Qual é essa região celestial do lado de Deus? À direita de Deus. E ele diz que esse lugar está acima de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio, de todo demônio, de qualquer coisa que se nomine debaixo da terra. É este o lugar onde Jesus foi colocado, acima de todo demônio. Você está ouvindo isso? O Senhor Deus colocou Jesus acima de todo principado, de todo poder, de toda autoridade que se constitui na face da terra. E olha o que acontece então em Efésios capítulo 2, versículo 4, 5 e 6. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda nós estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Onde é que nós estamos? Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nós ressuscitamos juntamente com Cristo, porque lá naquele dia lá, Ele sabia que eu ia nascer nesse tempo. Ele sabia tudo. Ele sabia que você também nasceria nesse tempo. E Ele diz que Ele fez todas as coisas. E Ele diz que lá Ele morreu quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Irmão, no Velho Testamento, quando o homem pecava, ele morria. O pecado era salário da morte. O salário da morte era o pecado, né? O salário do pecado era a morte. O salário do pecado era a morte. O salário, né? Paulo fala que o salário do pecado é a morte. A paga por pecarmos, nós deveríamos morrer. E no Velho Testamento era assim.
para que eles não morressem, nós sabemos de todas as coisas que aconteciam. Eles precisavam lá, o sacerdote, matar um animal, aspergir o sangue sobre o altar, depois eles pegavam, eles iam lá para dentro do tabernáculo, tem toda, né, um ritual que acontecia. Mas quando Jesus vem, João Batista olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo. Jesus, ele veio e ele nos colocou, né, juntamente com ele. Efésios 1 diz que ele ressuscitou, ele está vivo à direita do Pai, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de qualquer demônio que se possa falar. E aí, Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos e nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E onde é que ele nos colocou? Juntamente com ele, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E onde é esse lugar? Acima de todo demônio, acima de todo principado, acima de qualquer autoridade que se possa dizer. Meus irmãos, o que significa isso para nós hoje? Quando Jesus morre, lá em todo o Evangelho, ele descreve isso que acontece com Jesus. Mas no capítulo, acho que Mateus 28, não precisa colocar, eu vou só relatar. O texto diz o seguinte: quando Jesus ressuscita, ele vem e conversa com os discípulos, ele dá algumas orientações, e ele diz que toda a autoridade me foi dada na face da terra. Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aqueles, né, que... Vamos ler lá, não vou, senão eu estou querendo correr. Mateus, capítulo 28, de 18 a 20. Isto. O texto diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Jesus, ele disse: toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade foi dada a quem? A Jesus. Jesus está assentado à direita do Pai. Jesus, ele é o cabeça. Em Efésios também relata sobre isso, capítulo 1, ele relata: Jesus é o cabeça e toda a autoridade foi dada para Jesus, e Jesus dá essa autoridade para nós como igreja. Toda a autoridade, meus irmãos, foi nos dada como igreja. Foi nos dada porque nós somos o corpo de Cristo. É isso que relata no capítulo 1 de Efésios. Toda essa autoridade que foi dada a Jesus. E ele fala: a autoridade foi dada a mim, agora vocês é que vão. Marcos, no capítulo 16, ele fala também que nós teremos toda a autoridade. E nós, em nome dele, nós oraríamos, nós expulsaríamos demônio, nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Nós vamos levar a salvação. É isso que nós precisamos fazer como igreja. Irmãos, nós não precisamos ter medo do diabo. Irmãos, o diabo só tem o poder que nós damos a ele. Porque toda a autoridade foi dada a nós como igreja. Sobre o quê? Sobre o diabo. O diabo está embaixo dos nossos pés, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E, portanto, o diabo está aqui, ó, embaixo dos meus pés. Nós, como igreja, temos toda a autoridade. Mas nós temos a autoridade como corpo. Não existe autoridade para quem não tem autoridade. Se nós estamos fora do corpo, eu não estou falando placa de igreja, corpo de Cristo,
nós estamos sem autoridade, porque Deus se manifesta através de autoridades. Por isso, Ele instituiu a igreja sim, para que nós pudéssemos aqui, como corpo, nós somos membros do corpo de Cristo. Talvez nós, como comunhão cristã ABA, sejamos o dedinho minguinho desse corpo, né? A cabeça é Cristo. Mas cada parte do corpo é importante. E nós podemos nos mover. E nós temos autoridade. Juntos aqui, ó. Como o corpo de Cristo. Como essa parte, como membros do corpo de Cristo. Juntos nós podemos orar. Nós não precisamos ficar orando e falar: Deus, o Senhor vai resolver o problema do pecado. Deus, olha assim, eu estou doente. Deus, como se fôssemos grandes miseráveis. Irmãos, o Senhor Jesus já fez tudo por nós. Eu preciso valorizar o que Ele fez naquela cruz, naquele dia, por mim. Foi através do grande amor que Ele derramou naquela cruz. Por isso eu posso estar aqui hoje, juntamente com vocês. Todo o poder nos foi dado como igreja. E como igreja nós podemos orar e repreender o diabo. Nós temos autoridade, porque foi nos dado. O que eu preciso fazer? Assumir essa autoridade. E não ficarmos sofrendo. Ok, Deus sabe de todas as coisas, mas eu preciso assumir a autoridade que o Senhor me deu. Eu posso. Nós não precisamos chamar ninguém para ir lá. Tem um demônio lá na minha casa. Será que o pastor pode ir lá na minha casa para repreender? Irmãos, você tem autoridade para repreender o diabo na sua casa, porque você é autoridade na sua casa. Toda a autoridade foi dada a você como igreja. Irmãos, tem alguém enfermo na sua casa? Se posicione diante de Deus e receba aquilo que Jesus já fez. O Senhor Jesus já levou, já perdoou os nossos pecados. Não precisamos viver com culpa. Não precisamos viver com culpa. Nós precisamos assumir o papel. Então, qual é a minha posição? A minha posição é em Cristo, sentado nas regiões celestiais, em Cristo. Fora dele não há absolutamente nada. Nada. Se posicione como pai, como família, autoridade sobre a sua casa, homem. Você é autoridade sobre a sua casa, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Não permita que o diabo faça o que ele bem entender. O diabo só tem a autoridade que nós permitimos que ele tenha. Mas se posicione como igreja. Como igreja. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. Ide. Vamos pregar o Evangelho, vamos falar desse amor que o Senhor Jesus derramou por nós naquele dia. Vamos ser os maiores proclamadores do Evangelho. Vamos ser o canal de amor para outras pessoas. Não vamos ser julgadores dos nossos irmãos. Quem vai julgar é Deus. Ele já, né? Está tudo certinho, já está tudo escrito. Mas como igreja, vamos assumir a autoridade que eles têm nos dado. Amém? Vamos ficar em pé. Eu gostaria de orar. Pai, a Tua palavra nos assegura
que o Senhor nos resgatou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E por isso nós somos salvos pela Tua graça. Pai, não vem de mim, não vem de nenhuma obra que eu realize, mas vem do Senhor, por tudo que o Senhor realizou. Pai, e toda a autoridade foi nos dada como igreja. Por isso, nesta noite, nós queremos nos posicionar como igreja. Queremos repreender todo espírito maligno que tem se levantado contra a nossa casa, que tem se levantado contra a vida dos nossos filhos, que tem se levantado no nosso trabalho. Nós repreendemos na autoridade do nome do Senhor Jesus e nos declaramos livres e libertos, porque o Senhor Jesus já realizou toda a obra, e eu creio. Pai, eu creio. Pai, nós declaramos a saúde sobre o seu povo. Nós declaramos a alegria sobre o seu povo. Nós declaramos a paz do Senhor Jesus. Nós declaramos, Senhor, que somos curados. Pai, toda autoridade está acima de qualquer demônio, de qualquer principado que se levanta contra as nossas vidas. Nós nos declaramos vitoriosos em Cristo Jesus, pela obra do Senhor Jesus na cruz. Obrigado, obrigado, obrigado pelo teu grande amor por nós. Te louvamos e te rendemos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém.